Mas eu queria começar com o seguinte ponto, voltando ao tema da felicidade, né? A maioria das vezes que eu vejo suas entrevistas, o senhor se define como um liberal, né? Enfim, e como então conciliar o liberalismo com a felicidade, né? Tem um livro do Vladimir Safatli, né? Que é, eu vou até pegar o nome aqui, que é o Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Então as empresas estão cada vez mais exigindo jornadas de trabalho com sofrimento, cansativas. Como que o senhor enxerga a felicidade em tempos de neoliberalismo? Olha, eu não vinculo felicidade a nenhum projeto político. Nem neoliberalismo, nem liberalismo, nem socialismo, nem comunismo. Eu nunca vinculo essa questão, que é bastante complicada em filosofia, que é a felicidade, com nenhuma forma política. Então, para mim, não é nenhum problema. Eu não tenho nenhuma dúvida que o liberalismo produz sofrimento nas empresas. Nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida que o capitalismo é extremamente violento. Quando eu digo que eu sou liberal, que, na realidade, entre as teorias que existem aí de mundo, eu me aproximo mais da posição liberal, eu penso principalmente em liberais como a Gea Berling. Quer dizer, o Gea Berling é aquele liberal que entende que é melhor você não exigir muito que os outros pensem igual a você, porque na realidade os valores são incomensuráveis. Inclusive os bens são incomensuráveis, né? Como o Berling mostra muito bem, aquele conjunto de valores de Roma nunca daria certo dentro do cristianismo. E vice-versa, na Roma Antiga, claro. Então, para mim, não é um problema. A questão que o Safatli coloca, que de fato neoliberalismo, liberalismo causa sofrimento nas empresas, é um fato. Para mim, isso eu não acho que está errado. Entendeu? Então, a questão é entender, por exemplo, o homem, que a teoria liberal clássica, seja do Locke, né? Imagina um racional, ou mesmo que a economia liberal pensa, que faz escolhas. Eu não acredito que o homem seja tão racional assim. Então, o homem da utopia liberal, para mim, não existe. Aliás, não existe homem de utopia nenhuma. É claro que as pessoas sofrem, muitas pessoas sofrem em empresa. Principalmente hoje em dia, com o fato de que o marketing tomou a narrativa da realidade para ele. Então, a mentira é generalizada. Eu acho que nunca se mentiu tanto no mundo, né? As pessoas também foram profundamente infelizes no regime soviético, né? Profundamente infelizes em todo tipo de sistema político que já existiu. Entendeu? Então, para mim, não é um problema isso. E a política não seria um antídoto contra o mal-estar da civilização? Eu não acredito. Eu acho que a política é necessária, no sentido de que, do ponto de vista da gestão da violência entre grupos e pessoas, não há forma de lidar com isso que não seja a partir da construção de certos sistemas e instituições políticas. Então, eu fui anarquista quando era moleque. Nenhuma pessoa adulta consegue permanecer anarquista, né? Mas assim, então eu não acho que a gente possa viver sem a política. Eu não tenho nenhuma esperança que a política faça o mundo melhor. Eu acho que formas políticas podem fazer determinadas sociedades serem menos pior do que outras. Por exemplo, até hoje me parece que o melhor sistema que a gente conhece é a democracia. Ainda que o substantivo seja bastante semanticamente instável, principalmente na época que a gente vive hoje. Mas eu não tenho esperança de que a política vai resolver o mal-estar do mundo. Eu acho que você pode ter uma política menos cruel, você pode ter uma política... Sabe, a minha imagem um pouco da política é muito próxima daquele filósofo inglês do século XX chamado Michael Oakeshott. Quanto menos convicção no político, convicção de que ele tem uma teoria de mundo, que o mundo tem que ser assim ou assado, eu acho melhor. Mas também não quero dizer que exista esse político, né, que ele imagina na sua obra. Então, para mim, eu não tenho... Política não é um assunto que me deixa inquieto. Eu lido com a política profissionalmente. Inclusive, na filosofia, na faculdade, nunca foi a questão que me preocupou. A política começou a me preocupar quando eu fui para a imprensa e para a mídia. Porque você tem que dar conta dela. Quando você está na imprensa e na mídia, não tem para onde correr. Tem que falar, né? Tem que falar, entendeu? Rubens Figueiredo.
Pondera, eu me interessei muito pela questão da felicidade dos povos. Inclusive escrevi um livro recentemente chamado Sofrendo Feliz da Vida. O brasileiro nos rankings internacionais, ele é bem situado como povo no quesito felicidade. Ah, é? É, muito bem. Né? Tem um ranking da Ipsos, está em quinto, do Gallup ele está em 42º, mas o Gallup mistura um pouco indicadores objetivos, a gente deve estar bem melhor se fosse só felicidade. E o Brasil é um mar de tragédias. Sem ser schopenhaueriano, é só você pegar. Não precisa nem chegar lá. Não precisa nem chegar. O nosso IDH é o 83º do mundo. Nossa educação fica na rabeira dos rankings internacionais. O Brasil é o país mais violento do mundo. Tem 2,5% da população e 20% dos homicídios. Então, e o brasileiro é feliz. É um dado subjetivo, mas um conjunto de dados subjetivos é algo objetivo que dá para você mensurar, testar hipótese, etc. e tal. Você arrisca alguma ideia de por que o brasileiro aparece bem nos rankings da felicidade com tanto problema assim? Olha, eu sou normalmente meio desconfiado com índices objetivos de felicidade e medição de felicidade. Mas eu muitas vezes ando pelo meu bairro, eu tenho uma cachorrinha e eu gosto de passear com ela, e tem uma senhora que trabalha numa farmácia que fica perto, e ela varre de manhã, porque é um bairro cheio de árvore, né? Então ela varre de manhã as folhas e tal. E ela conversa com todo mundo que passa, inclusive comigo. E ela conversa com as moças que estão indo trabalhar nas casas e com os caras que estão trabalhando, mexendo na luz, sei lá. Sabe assim? De manhã, lá pelas 7 horas da manhã. E eu sempre, quando estou me aproximando, eu fico olhando para ela e para as pessoas com quem ela está conversando. E eu fico impressionado. Como aí ela deseja para todo mundo um bom dia, bom final de ano, bom final de semana. Ela é uma pessoa muito doce, muito agradável. E as pessoas ficam conversando com ela, né, ali. São pessoas, na sua imensa maioria, gente menos favorecida economicamente, mas pobre, que tem trabalhos muito longe daqueles trabalhos que são valorizados pelo sistema de troca de mercadorias no qual a gente vive. Mas me chama a atenção porque são pessoas que às vezes me parecem mais felizes, digamos assim, na apreciação imediata, espontânea, né? Quase intuitiva. Me parecem pessoas mais felizes do que aquelas que eu encontro, por exemplo, no meu ambiente de trabalho ou na família, que normalmente são pessoas que me parecem mais carregadas, incluindo a mim mesmo, né? E isso sempre me chama a atenção. Quando eu vou na padaria comprar pão, as meninas que trabalham na padaria, sempre um ambiente conversando, dando risada. Então, eu não tenho a mínima ideia do que o povo brasileiro seria mais feliz. Eu sempre ouvi dizer que o povo brasileiro era feliz, né? Mas como você bem apontou, eu não sabia, aparentemente o Brasil é o país mais violento do mundo, pelo que você falou, né? Estatisticamente, e eu também acho o Brasil um país bastante violento. A gente não precisa andar na rua, ler sobre o país em vários níveis de violência. Eu acho a classe política brasileira quase inteira delinquente, certo? Irresponsável. A elite econômica, grande parte, também delinquente, né? Então não me espanta que ele seja violento. Agora, por que o brasileiro teria esse sentimento subjetivo de felicidade? Eu acho que é uma daquelas questões que provavelmente alguém responde de razões econômicas, psicológicas, Formação sociais, históricas, né? Mas eu não duvido, não porque eu confio muito em índices objetivos, mas eu não duvido que uma apreciação como essa apareça diante de toda a situação. Muita gente fala que seria ignorância. É ignorante. Eu lembro quando eu era criança, eu escutava os adultos, inclusive meu pai, que gostava de bater papo cabeça com os amigos, eram desses médicos humanistas e tal. E eu lembro que havia uma coisa assim, muito comum, que era assim: o povo brasileiro não é politizado, não discute política, esses são os problemas. Agora o povo brasileiro é politizado, discute política, porque eu também não tenho nenhuma noção de politizado ideal, né? Politizado, bate boca, briga com todo mundo.
E não ficou melhor. A Argentina é super politizada e, no entanto, é um país que tem uma história política bastante complicada. Aí aparece meu ceticismo. Não acho que se explique muito claramente isso. Né, já que você falou sobre segurança ou insegurança, dos seus artigos também na sua coluna na Folha fala que o imenso desafio para 2025 é não perder a soberania para o crime organizado. Como você avalia esse momento de facções ultrapassando as fronteiras, o oceano e dominando territórios inteiros em algumas áreas do Brasil, por exemplo? Sua análise sobre esse momento de insegurança, já que insegurança no ano passado, por exemplo, a gente viu crescendo como uma das grandes preocupações do cidadão, ultrapassando outros pontos importantes, inclusive, que historicamente sempre eram recorrentes, saúde e outras questões mais, educação. A questão da segurança tomou uma proporção muito grande ultimamente. Olha, eu lembro que no começo do século XXI, eu usei muito com os alunos uma trilogia do Manuel Castells, que era a Sociedade Rei de Poder da Identidade, né? E ele dizia, quando ele estava analisando o uso de rei, o livro é de 98, 99, por aí. Lá naquele momento, inclusive fez um Roda Viva na TV Cultura, quando ele veio aqui, essa obra foi muito usada, inclusive por mim, durante muito tempo. Ele falava lá, quando ele estava fazendo a relação entre grupos sociais e econômicos e redes sociais, internet, ele dizia que o crime organizado provavelmente seria o tipo de empresa que mais avançaria no uso das redes sociais, né? Ele faz uma espécie de profecia para quem está olhando hoje, né? Ele fala isso no final do século XX, no que ele acertou profundamente.